Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o que temos nesta noite diferente? Temos a proclamação da ressurreição do Senhor, o bom Deus. A noite de hoje é diferente de todas as noites litúrgicas. Por quê? Porque a noite de hoje se reveste de uma total confiança e de uma total esperança em Deus, que nos amou com amor tão apaixonado que passou pela morte, e passando pela morte ressuscitou, e a sua ressurreição nos fez viver, e a sua ressurreição abriu para nós as portas do paraíso. E a Igreja Católica, nesses 2000 anos de história, nunca cansou de cantar a ressurreição de Cristo, nunca cansou de proclamar aos quatro cantos do mundo que nós servimos a um Deus vivo, que nós esperamos um Deus ressuscitado, que nos mantém de pé e que um dia haverá de nos julgar com amor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo nos impele, nos exorta a olharmos a vida com muita esperança, com muita confiança, seja a vida tribulada do jeito que for, sejam os problemas que nós estejamos enfrentando, as preocupações, as dificuldades, nós devemos sempre crer que o Senhor, o bom Deus, está vivo, de pé, ressuscitado e imolado e nos mostrando: eu venci. Se eu venci, vocês estiverem comigo, vocês também vencerão. Se eu venci e vocês se entregarem a mim, vocês também vencerão. Então, não temos outra saída, senão entregarmos simplesmente a nossa vida a Deus e dizermos ao Senhor assim: Senhor, faça da minha vida o que Tu queres, porque a única coisa que eu quero, que eu desejo, é ser totalmente Teu. Cristão que pensa assim, vive feliz. Cristão que pensa assim, não conhece a solidão. Cristão que vive assim, não se deprime. Cristão que vive assim, não perde a esperança. Por quê? Porque ele não crê numa ideia de que Deus está vivo. Simplesmente porque ele crê que Deus verdadeiramente está vivo e ele se relaciona com Ele como pessoa. Deus vivo que me acompanha, que está comigo, e eu posso sentir em minha vida a Sua presença. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que quaresma longa, parecia que nunca ia acabar, mas graças a Deus, depois de tanta luta, depois das penitências todas, dos jejuns, da luta contra o pecado, da guerra contra o vício, nós podemos dizer para nós mesmos que existe em nós uma esperança de sermos alguém melhor, não por vaidade, mas por amor. Existe em nós, sim, esse grande desejo de sermos de Deus, apesar de sermos fracos ainda. Não desanimemos. A nossa vida cristã, ela só tem sentido, ela só tem razão quando ela é vivida em Deus. E esse é o convite que a solene liturgia da igreja hoje nos diz. Olha, quando eu contemplava aqui do presbitério a proclamação da Páscoa e vocês todos com as velas acesas nas mãos, ali cantando a noite de alegria verdadeira, o meu coração de pastor se enchia
de uma grande alegria. Por quê? Porque simplesmente nós vemos que a nossa entrega a Cristo Jesus não foi uma entrega em vão. E que nós vemos aqui e acolá, com muita determinação e muita força, os cristãos lutando para serem santos em meio a um mundo que não quer que nós sejamos santos. Os cristãos lutando, apesar de suas misérias, para agradarem a Deus. E como nós nos cansamos de celebrarmos uma vigília tão longa, na penumbra ali, vermos que aquela penumbra é a nossa vida. Uma vida muitas vezes tão escura, de tantas trevas, mas uma vida que quando nós perseveramos, que quando nós firmamos a nossa fé em Cristo Jesus, ou como vocês dizem, que me agrada tanto escutar, quando eu vejo vocês encherem o coração de esperança com alguma situação da vida, vocês dizem assim: temos que nos apegar a Deus. E de verdade, quando nós estamos passando pela penumbra da vida, na escuridão de nossas vidas, o nosso refúgio é nos apegarmos a Deus. Só que o tato, para a gente encontrar a Deus na penumbra da noite, na penumbra das trevas, é a vida de oração. Ninguém consegue iluminar uma vida de escuridão, de trevas, se não tatear na oração, se não procurar Deus através da oração. É a oração que nos faz encontrar a Cristo. Seja a condição que a nossa vida esteja, seja a condição que o nosso coração esteja, se nós tatearmos na oração no escuro, nós haveremos de nos apegar a Deus e ali sentirmos de verdade a presença de Deus. É tão bonito como São Lucas coloca aqui no Evangelho: por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Alegria, minha gente. Nós temos que nos alegrar e devemos sair da igreja hoje esperançosos, com o coração cheio de alegria, com o desejo ardente de vencermos as dificuldades, de superarmos as preocupações, de querermos caminhar mais próximo a Cristo. Para quê? Para simplesmente sentirmos em nossa vida que nós não estamos sozinhos e que a nossa força nos vem de Deus, que nos enviou o Espírito Santo, o Pai, para ressuscitar aquele homem-Deus ali morto. E aquele homem-Deus ali morto, ressuscitado, nos ressuscita também. Mas não nos ressuscita simplesmente no último dia, mas nos ressuscita desde já, quando nós erguemos as nossas cabeças e dizemos, e falamos para nós mesmos: eu vou ser alguém melhor, porque Deus me ama. Eu vou ser alguém mais justo, mais honesto, mais fiel, mais leal, mais determinado, porque Deus me ama. Eu vou ser alguém do coração bom, porque Deus me ama, porque Deus está comigo. Eu vou continuar extirpando da minha vida esse pecado, esse vício, essa dificuldade, esse meu temperamento, quem sabe, porque Cristo, o Senhor, me ama e me faz todos os dias permanecer de pé. Não devemos procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está lá. Ele está aqui porque ressuscitado. E nós podemos sentir a sua presença. E nós podemos sentir verdadeiramente a sua presença em nossas vidas. E aqui é interessante a gente entender que Ele não está vivo porque nós cremos.
Nós cremos verdadeiramente que Ele está vivo, mas porque Ele está vivo. Não somos nós que fazemos viver, mas Ele está vivo e pega nas nossas mãos e nos leva a caminhar todos os dias para os céus. Vejam que no texto evangélico de hoje, tão bonito e tão simples ao mesmo tempo, aquelas mulheres ali ficaram tomadas de medo, porque algo inaudito aconteceu. Ele ressuscitou, e elas saíram, anunciaram, e disseram, olha, Ele não está lá. Só que é impressionante aqui o texto santo, porque Lucas vai dizer que aquelas mulheres estavam vivendo um desvario, estavam tresvaliando, estavam fora de si, estavam alucinadas. Por quê? Porque simplesmente elas chegaram ali com essa notícia extraordinária, mas eles não acreditaram. Só que um agora vai salvar o colégio apostólico. Esse um que ontem negou. E ele vai salvar a fé da igreja aqui. Pedro se levanta, corre ao túmulo, olha para dentro e viu apenas os lençóis. E simplesmente voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Olha, todos os anos, quando eu vejo esse evangelho aqui, que fala da ressurreição, eu lembro quando eu tive a graça de estar em Jerusalém no ano de 2009. E lembro que estava tão ansioso ali para olhar a Basílica da Natividade, o lugar onde ele nasceu. Mas estava muito curioso também para ver o Santo Sepulcro, o local que ele nasceu, um monte de turíbulo pendurado, uma coisa baixa assim, vazio. Foi aqui que ele nasceu, tá certo. Mas a ansiedade de ver o sepulcro, ali mexeu muito com o meu coração. E quando cheguei lá, que chegou a minha hora de entrar, de contemplar, de ver, a única coisa que tinha ali era uma bandeirinha branca em pé. E ali o meu coração também se alegrava. Por quê? Porque ali simplesmente é o lugar onde o Espírito Santo desceu para fazer aquele corpo ficar glorioso. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós temos que voltar para casa, assim como Pedro hoje, daqui a alguns minutos. Temos que voltar para casa e devemos ter e carregar no nosso coração o mesmo sentimento que Pedro. Admirado ele ficou com o que havia acontecido, que ele não viu, ele só contemplou. E a mesma coisa somos nós. Nós devemos voltar para casa admirados com o que escutamos, que a igreja há 2000 anos nos diz que o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e para nós abriu as portas do paraíso. Nós teremos ainda longos 50 dias para a gente meditar e estudar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa noite de hoje possa nos impulsionar para abrirmos o nosso coração e escolhermos cada vez mais sermos de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.